Então, bom dia, pessoal. A gente já tem que ir começando a trabalhar. Olha, o Felipe entrou, né? Conseguiu entrar, graças a Deus. Só falta o Rivelino, então. E daí sempre é o mesmo grupo de alunos. E isso faz com que eu tenha ainda mais fé, ainda mais certeza de que vocês vão ser grandes profissionais, tá? Puxão de orelha, só tem que tirar nota maior nas provas e nos trabalhos, E, tá? professor, já estou preparada para DP já. Para o quê? Preparada para DP. Ah, pare com isso! Ai! Ui! Arreda! Arreda, Satanás! Não! Não! Vocês vão passar, eu tenho certeza disso. Mas eu tenho total confiança. É claro, eu, como no papel de professor, eu tenho que puxar a orelha de vocês bem forte, inclusive, né? Mas eu tenho total confiança que vocês têm total condição. Nossa, se não passarem direto, passam no exame final, porque vocês vão estudar. Vocês vão se dedicar nesse tempo que resta ainda. Não tenho dúvida nenhuma. Olha, pessoal, capacidade vocês têm, tá? Eu sempre falo que ninguém é burro. Algumas pessoas não tiveram a oportunidade de crescer, de amadurecer, de adquirir conhecimentos e colocar em prática conhecimentos, mas todos são inteligentes, tá? E vocês estão nessa também. Vocês também são muito inteligentes. Bom, pessoal, começando a nossa aula, então, eu tenho um assunto antes de falar da aula propriamente dita. Hoje a gente vai falar de capital de giro, né? Tão falado, tão importante e etc. É, então, eu tenho como não podia deixar de ser, eu tenho um trabalho para vocês. Aliás, saiu já como que vai ser a distribuição de notas nesse bimestre. Eu queria comunicar para vocês, então, que a prova vai valer 4, o trabalho vai valer 3, tá? O trabalho vai valer 3, o projeto integrador vai valer 2 e a avaliação multidisciplinar vai valer 1. Tá certo, pessoal? Então, Professor, a questão é que, no caso, não sei se ainda comunicaram, mas eles liberaram a prova para gente só um dia antes do prazo terminar essa avaliação multidisciplinar. Aí, quem não conseguiu fazer, abriu o protocolo para eles analisarem como eles vão fazer com essa nota. Porque não foi culpa nossa, foi culpa do suporte, do AVA, que colocou a prova depois para a turma. o que eu vou falar para você, Jéssica? Pois é, professor, essa foi a minha reação quando avisaram que a prova estava disponível lá, mas só com um dia para fazer a prova. Eles tinham apertado o prazo, entendeu? Aí eu não fiz. Ai, 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 ai. E teve um caso em outra disciplina que eu dou, em outro curso que eu dou aula, que o suporte colocou a prova do ano passado. Não colocou a prova que o coordenador elaborou junto com os professores. Bom, Muito bom. no comments. As questões estavam todas repetidas nessa prova. Como assim? Uma em relação a outra em relação a provas anteriores, Giovanni? Não, professor, todas as questões dessa prova, de fato, elas foram repetidas. Todas, todas, todas. Da prova anterior, é isso? Não, elas estavam, tipo, eu colocava a questão 1, repetia a questão 1 na questão 2, entendeu? Meu Deus do céu. Olha, aí eu vou fazer uma defesa dos coordenadores, tá? De todos os coordenadores. Eles fizeram correto. Tá? Os coordenadores organizaram as avaliações multidisciplinares junto com os professores. E eu dou aula em vários cursos. Eu dou aula no ADM, eu dou aula RH, eu dou aula logística, eu dou aula em biomedicina, eu dou aula em biologia, dou aula em engenharia elétrica. E o que mais? Eu nem me lembro mais no que eu dou aula. Nesses cursos. E então, em diferentes cursos, todos os coordenadores fizeram da forma correta. Então, aí eu vou sair em defesa dos. Inclusive, está gravando aqui, tá? Em defesa dos coordenadores. Tá? Então, por favor, não fiquem bravos com eles, nem com os professores, porque tudo foi feito conforme o correto, a ordem, conforme solicitado, etc.
tá? Então, assim, Jéssica, não sei como vai ficar, me desculpe, eu não recebi nada sobre isso. O que eu recebi é que a prova vai valer 4, o trabalho de vocês 3, o projeto integrador 2 e a avaliação multidisciplinar 1, tá certo? Isto que eu recebi. Então, eu quero passar o trabalho para vocês. Ele é baseado até no trabalho do bimestre passado, para a gente ter uma continuidade, né? Eu queria. Ele é todo igual, só muda o tema, tá? Mas o resto é tudo igual. A entrega vai ser via AVA. Eu peço que, de preferência, vocês fiquem com as mesmas equipes. Cada equipe deve ter no máximo 4 integrantes. Não serão aceitas entrega após a data e horário estipulados. Eu coloquei aqui até a nota valendo 4, porque eu elaborei o trabalho antes de receber essa nova. Hein, professor? Só para avisar, a Maria Catarina, no caso, vai mudar o grupo dela, ela vai vir com a gente, tá? Então vai ser eu, a Patrícia, o Luiz e a Maria Catarina. Tudo bem, sem problema, mas se vocês puderem manter mais ou menos a mesma estrutura, mas também isso não faz diferença, tá? Isso é mais para dar continuidade para o trabalho de vocês. Então, lá no material que eu deixei disponibilizado para vocês, está o trabalho valendo 4, mas é claro, eu só faço uma regrinha de 3 e transformo em nota 3. Eu já vou, quando eu for corrigir os trabalhos, daí eu já vou colocar como nota 3 para vocês. O resto das recomendações segue todas igual ao primeiro bimestre. A única coisa é que a data de entrega vai ser 25 de novembro, então vocês têm praticamente um mês aí, tá? 25 de novembro, às 23h59, na semana 17. E já está lá, semana 17, já está aberta, já está as instruções aqui para o trabalho, tá? É a mesma que eu tenho em mãos aqui. E o tema é o seguinte: ele é baseado, inclusive, no trabalho, a empresa é a mesma do bimestre passado. Você e os colegas, depois de formado, decidiram abrir uma pequena empresa de desenvolvimento de robôs voltados para a área automobilística. A necessidade de capital de giro é muito grande, principalmente devido aos custos com fornecedores. Por isso mesmo, o posicionamento de atividade PA é muito alto, provocando um descompasso do ciclo operacional. Mas o que vocês poderiam fazer para diminuir o PA? Cite e discute 5 alternativas de ação. Tá? Então, esse é o assunto que a gente vai falar hoje, mas é claro, vocês não podem ficar presos só no que a gente está falando. Vocês têm que ir atrás de novas informações, tá? Eu quero que vocês pensem, no caso dessa empresa, o que vocês podem fazer para diminuir o PA e diminuir o descompasso no ciclo operacional. Vocês vão ver o que é isso hoje. Não é nada complicado, mas tem que pensar. De novo, tá gravando aqui, eu falo e deixo gravado mesmo. Um bom administrador, pessoal, é aquele que pensa, não aquele que decora, não aquele que sabe um monte de equação decora. Equação a gente pode ir lá no livro e pegar. Tudo bem, sem problema, Jéssica. Mas pensar é só vocês que podem, tá? Raciocinar é só vocês que podem. Então eu quero que vocês sentem depois da nossa aula de hoje e comecem a pensar no caso do trabalho de vocês. Então entrega lá na semana 17 até dia 25 de novembro, 23h59. Gente, de verdade, eu não vou aceitar trabalho via e-mail. A gente tem um sistema e ele está funcionando para isso, tá? Não tive nenhum problema em todas as turmas que eu pedi trabalhos esse semestre, então o sistema está funcionando, vamos aproveitar o sistema, tá bom, gente? Vamos lá, então, vamos conversar um pouquinho sobre capital de giro. Então eu vou tentar compartilhar a nossa tela, os nossos slides com vocês. Como o tempo passa, né, pessoal? A gente já está na 13ª semana. Deixa eu pegar até aqui meus alfarrábios aqui. São no total 19 semanas, sendo que a semana 18 é a avaliação global 2
e a semana 19 é exame final. Então, com a aula de hoje, a gente tem 5 semanas. Com a aula de hoje, nós temos mais 5 semanas de aula. Depois é a prova e depois é o exame final. Mas eu tenho certeza que poucos vão ficar para o exame final. Vocês se lembram que a gente já falou de estrutura de capital, né? Todos os tipos de capital. Só para relembrar um pouquinho, A palavra capital vem do latim, eu não sei se pronuncia capitis ou capitis. Eu tinha um professor no mestrado, padre, que ele falava perfeitamente latim. Ele dizia que as palavras em latim são proparoxítonas. Nossa, eu me lembro disso, do professor falando. Gente, foi em 1992 isso. Até que a memória do professor Klaus não está tão ruim, né? Capital vem do latim captis, é qualquer bem econômico que pode ser utilizado na produção de outros bens ou serviços, né? E o capital faz parte dos fatores econômicos, né? Tradicionalmente na economia a gente fala que os fatores econômicos são capital, trabalho, terra ou recursos naturais, e daí a gente ao longo do tempo acrescentou mais dois, né? A tecnologia e a empresariedade, a capacidade de você liderar, de você desenvolver um negócio qualquer, tá? A gente fala, então, o conceito básico de capital dentro de fatores econômicos é qualquer ativo capaz de gerar um fluxo de rendimento ao longo do tempo por meio de sua aplicação na produção, né? Então, tudo aquilo que faz, que auxilia a que eu possa produzir e gerar rendimento através da venda do produto da minha produção, a gente chama de capital. A gente tem na cabeça que capital é só dinheiro, investimento financeiro, mas capital pode ser um estoque. Estoque de matéria-prima, estoque de produto semi-acabado, estoque de produto acabado. Por que isso? Todo estoque pode gerar um fluxo de rendimento ao longo do tempo, né? No futuro, a curto, médio ou longo prazo. Então, se eu tenho matéria-prima, eu posso transformar em produto acabado. Daí, esse produto acabado eu posso vender. Se eu tenho produto semi-acabado, eu posso terminar de fazer, transformar em produto acabado e daí eu vou vender. Isso é gestão da produção pura, né? Isso é muito interessante. Então, o administrador também deve estudar a gestão da produção, sem sombra de dúvidas. Se eu tenho produto acabado, eu posso vender ele, é um estoque de produto acabado, ele vai render dinheiro. A mesma coisa com o meu serviço. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar como consultor, se eu vou trabalhar num cargo de administração, o que eu estou vendendo? O que eu estou fazendo? Estou vendendo o meu serviço. Então, eu também sou um capital, né? Eu também sou um capital. E bens, né? Eu tenho um carro, eu posso vender meu carro. Eu tenho uma casa, eu posso vender minha casa. Eu tenho um terreno, eu posso vender o terreno. Eu tenho uma barra de ouro, nossa, tô rico, né? Eu posso vender minha barra de ouro, né? Eu me lembro não, quando eu tinha 2 anos de idade, 2 para 3 anos de idade, a minha avó lá da Alemanha, a mãe do meu pai, ela deu uma moeda de ouro para mim e uma moeda de ouro para o meu irmão. Isso foi em 1972, tá? Tenho até hoje essa moeda de ouro, provavelmente eu nunca vou vender, porque é uma lembrança dileta da minha avó, né? Então, tudo que pode gerar rendimento ao longo do tempo, né, curto, médio, longo prazo, é chamado capital. Então, ele vai gerar riqueza, tá bom? A gente tem vários tipos de capital, vocês se lembram? A gente já falou sobre isso. Só estou recordando rapidamente. Capital financeiro, títulos, obrigações, outros papéis que podem ser convertidos em dinheiro vivo rapidamente. Capital produtivo, aquele que a gente vai investir na produção para gerar lucro ao longo do tempo. Capital especulativo, né, que é investido sem ganhos para a economia. Isso tem alguns pontos do mercado financeiro. Mercado financeiro como um todo não é capital especulativo.
tá? Agora, inclusive, gente, eu vi ontem a notícia, sensacional, que o dono do AliExpress, do Alibaba, né, ele é um dos homens mais ricos do mundo, um chinês, ele vai abrir capital para uma das empresas dele. E vai ser a maior abertura de capital, né? Ele vai como se chama? IPO, né? Eu não sei exatamente o nome. É quando uma empresa abre ações para ser vendida para o público, né? E ele vai abrir lá na Bolsa de Hong Kong, na China, e a estimativa é que ele arrecade 34 bilhões de dólares. Né? Então, ele vai vender ações. Então, a pessoa que vai comprar, ela não está comprando para capital especulativo. Ela está comprando como investimento numa empresa para ter retorno a longo prazo. Capital social é investimento inicial feito pelo sócio, para que a empresa comece a funcionar. É aquele capital que está no contrato social, pode ser dinheiro ou bens, né? E capital inicial é investimento colocado para a empresa começar a funcionar propriamente dito, tá? Tem um capital que eu acho extremamente importante, que a gente tem que estudar, que a gente tem que tomar cuidado, que é o capital humano, né? É o conhecimento, as capacidades, experiência e motivação de cada um que compõe uma organização. Gente, eu quero lembrar que qualquer empresa, vocês são administradores, lembrem-se disso. Vocês vão muito mais do que fazer burocracia dentro da empresa de vocês. Lembrem-se disto, tá? Uma das coisas que vocês têm que colocar na cabeça é que uma empresa é feita por pessoas. E ela só existe por causa das pessoas, tá? Então, esse talvez seja um dos mais importantes tipos de capital que a empresa pode ter. É um conjunto de ativos intangíveis, quer dizer, você não pode pegar o conhecimento das pessoas na mão, não é algo concreto, mas este conhecimento, essa experiência, essa motivação pode se transformar em algo concreto, como um produto, um processo, um serviço. Então, é o trabalho dos colaboradores, é o know-how, é o conhecimento que vai ser refletido na maior produção daquela organização, tá? E, finalmente, o que a gente vai trabalhar com mais cuidado hoje, porque, aliás, todos é interessante estudar, né? Capital financeiro, produtivo, especulativo, não. Capital social inicial é simples, capital humano é muito importante. Na engenharia da produção, por exemplo, tinha uma disciplina chamada gestão do conhecimento, extremamente importante, mas tem algo que afeta todos os dias dentro de uma empresa, que é o famoso capital de giro, que é o tema da nossa aula de hoje, né? A gente já vai desenhar um pouquinho melhor essa história, mas a grosso modo, recurso necessário para que a empresa mantenha a sua atividade do dia a dia. Né? Como eu posso fazer a empresa funcionar? Eu tenho que pagar um monte de coisa todos os dias. Isto é o chamado capital de giro, tá? Vocês se lembram lá que, deixa eu ver, até pegar meus alfarrábios, lá na aula do dia 9 de setembro, se eu não me engano é isso, 9 de setembro, a gente falou sobre balanço patrimonial. Se lembram disso? Ativo, passivo, patrimônio líquido, né? A gente falou, ativo é tudo aquilo que vai ser transformado em dinheiro, passivo são todas as obrigações que eu tenho que pagar, né? Dívidas, por exemplo, né? Salário, contas, impostos e etc. E patrimônio líquido é tudo que se refere aos sócios da organização, né? Então, capital de giro é um ativo extremamente importante, mas ele tem uma característica. Capital de giro é um ativo daquele tipo que a gente tem que pagar em pouco tempo. É um ativo que a gente tem que pagar, não, que a gente vai receber ou pagar em pouco tempo.
Por isto que o capital de giro, ele se classifica lá dentro do balanço patrimonial como ativo circulante. São todos os itens que serão transformados em dinheiro rapidamente. O que é rapidamente? Menos de um ano, tá? Então, ativo circulante é estoque de matéria-prima, produto acabado, produto semi-acabado, valores a receber, valores em caixa, valores depositados, despesa antecipada, aluguéis a receber, etc. Eu me lembro que eu falei muito para vocês lá em balanço patrimonial que dinheiro a receber de clientes duvidosos não contabilizar, tá? Porque a gente não sabe se vai receber ou não, né? E este dinheiro é que vai servir para a gente pagar as coisas rapidamente. Então, a gente obtém dinheiro de forma rápida, ativo circulante, capital de giro, para pagar as coisas rapidamente. Então, eu vou pagar a conta de água, a conta de luz, etc. O que é isso? É passivo circulante. Tá? Então, o capital de giro, o dinheiro que eu tenho à disposição, é o ativo circulante, para pagar as minhas obrigações rápidas, que é o passivo circulante. Tá? A gente já vai ver com mais detalhes isso daí. Mas a gente pode dizer que o capital de giro é o dinheiro que eu tenho para pagar as minhas atividades. Qual é o dinheiro que eu tenho? Ativo circulante. Para pagar o quê? O passivo circulante. Tá? Olha as coisas se ligando ao assunto que a gente já viu anteriormente. Gestão financeira é um conjunto de coisas, não são coisas separadas, independentes uma da outra. E uma das tarefas que vocês têm como administradores é administrar o capital de giro, né? E o que é esse processo? O que é isso? É um processo contínuo de tomada de decisão. O que eu vou ganhar, o que eu tenho que pagar, o que eu vou ganhar, o que eu tenho que pagar. E esse processo contínuo de tomada de decisão tem um grande objetivo: preservar liquidez e rentabilidade da empresa. Se lembrem que liquidez é a capacidade de você transformar algo em dinheiro, por exemplo, para pagar dívidas, para pagar o passivo circulante, de forma muito rápida. Eu até dei um exemplo para vocês, né? Eu tenho um carro. Ninguém quer esse carro. Na hora de vender, eu vou demorar para vender, eu vou ter que colocar um preço lá embaixo, etc. Este carro tem baixa liquidez. Agora, eu tenho um carro, preciso vender o carro. Todo mundo quer esse carro. Se eu colocar um preço lá em cima, todo mundo vai disputar esse carro. Então, ele tem alta liquidez. Então, liquidez é a capacidade de algo ser transformado em dinheiro rapidamente. Então, eu quero tomar decisões para ter dinheiro em mãos, ter liquidez. E assim pagar as minhas contas e ter lucro, ter rentabilidade. Tá? Então, a administração do capital de giro é exatamente isso. Como que eu vou pegar, como que eu vou ter ativo circulante, né, ter dinheiro em mãos. Como que eu vou ter dinheiro em mãos? Eu vou ter que vender estoque, eu vou ter que vender produto, eu vou ter que receber aluguel, vou ter que receber dívida, vou ter que fazer cobrança e tal. Como que eu vou ter dinheiro em mãos, ativo circulante, para pagar minhas despesas do dia a dia, passivo circulante. Então, capital de giro é o dinheiro que eu tenho, ativo circulante, para pagar as minhas obrigações rápidas, passivo circulante, tá? Qualquer dúvida, gente, vamos lá atrás na matéria lá da semana, de novo, semana 6, 9 de setembro. Daí vocês vão ligar com essa matéria de hoje também, como eu estou fazendo. É muito importante que vocês calculem dentro da empresa de vocês, não é nenhuma rocket science, né? Ciência de foguetes, não é complicado. Calculem o capital de giro líquido, né? O capital de giro bruto seria o ativo circulante. Mas o que interessa isso? Interessa quanto eu tenho capacidade para pagar as minhas obrigações rápidas, que é o passivo circulante. Então, para isto, eu calculo o capital de giro líquido, CGL,
O CGL, eu pego meu ativo circulante, todo o dinheiro que eu tenho em mãos, todo o dinheiro que eu tenho para receber em curto prazo, menos de um ano, e tiro fora o passivo circulante, diminuo o passivo circulante, que é aquelas obrigações que eu tenho que pagar no dia a dia. Daí eu vejo quanto sobrou. Este dinheiro que sobrou, se sobrou, obviamente, né? Ele é um dinheiro que vai ser utilizado para comprar mais matéria-prima, né, para contratar mais gente, para investir na minha empresa e etc. Então, se eu fizer as contas, pense, ativo é um dinheiro que eu tenho em mãos, passivo é um dinheiro que eu tenho que pagar, que vai sair. Essa conta tem duas possibilidades, né? Na verdade, três, mas a terceira é muito difícil de dar. Ele pode ser negativo, pode ser positivo ou pode dar zero, né? Um balançar com o outro, né? Esse é a menor das situações. Se o CGL deu zero, significa que o meu ativo circulante deu certinho para pagar o passivo. E pronto. Tudo o dinheiro que entrou na minha empresa, eu usei para pagar minhas obrigações rápidas da empresa. Tá? Então, deu zero. Ele pode ser negativo, quando as minhas obrigações foram maiores do que o dinheiro que entrou na minha empresa. Então, meu passivo foi maior do que o meu ativo. Opa, tem alguma coisa de estranho. Ou pode ser positivo, né? Que o ativo circulante foi maior que o passivo circulante. Opa, essa é a situação ideal, né, professor? Será? Sempre. Eu queria lembrar vocês, e daqui a pouco vocês vão ver de novo isso, que o ativo circulante, ó, vamos entrar aqui, é tudo aquilo que pode gerar dinheiro. Então, estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado, produto semi-acabado, duplicato que eu tenho a receber, valores em caixa, lá na boca de caixa, valores no banco, né, aluguéis a receber e tudo mais. Tudo que pode se transformar em dinheiro. Isso é ativo circulante. Então, mas professor, o senhor falou assim, ó, capital de giro líquido, ativo circulante menos passivo circulante, deu positivo. Quando eu olho isso, professor, quer dizer que meu ativo foi maior do que meu passivo. Quer dizer que eu tinha mais dinheiro do que dinheiro que eu tinha que pagar. Então ele deu positivo. Ótimo, então isso é bom. Será? Sempre. Lembrem-se que o ativo circulante entra estoque também. Mas e se eu tiver um estoque composto por itens depreciados ou obsoletos? Dificilmente vão ser vendidos, né? É complicado isso. Eu quero dar um exemplo de um restaurante para vocês. O restaurante tem um estoque de comida lindo, maravilhoso, fantástico. Só que esse estoque não sai, não se transforma em pratos que eu vou vender para o meu cliente. É comida. Comida tem prazo de validade, né? E passou prazo de validade, começou a apodrecer a comida. Já viram aqueles programas lá no Food Network, na TV a cabo? Salvando o restaurante, não sei o que o cara chega lá, tem um monte de comida e tá tudo já fora de prazo, tá apodrecendo, etc. Né? Eu tenho um estoque. Esse estoque, ele entra no ativo circulante. Por quê? A qualquer instante, se entrar muita gente no meu restaurante, eu posso preparar aquela comida, transformo isso em dinheiro, tá? Então, por isso que esse estoque de comida no restaurante é um ativo circulante. Mas se não entrar, gente, eu não tenho como transformar em dinheiro. Só que comida tem um prazo de validade e eu vou perder essa comida. Tá? Então, antes de a gente falar que, olha, o capital de giro líquido, eu aprendi com o professor Klaus, deu positivo. Então, a minha empresa está bem, eu estou conseguindo pagar todas as minhas obrigações. Nem sempre. Porque tem algumas coisas que compõem o ativo circulante, como estoque, que a gente pode perder ao longo do tempo e não transformar em dinheiro, não conseguir vender, tá? Então, apesar do meu capital de giro líquido dar positivo, que é excelente,
Na realidade, eu sempre falo assim, no chão de fábrica, ele acaba não sendo bom. Um outro problema que a gente tem é a obrigação com prazo anterior aos recebimentos. Então, quando eu falo de ativo circulante e passivo circulante, é todos os ativos até um ano de recebimento e todos os passivos até um ano de pagamento, né? Que eu tenho que pagar dentro desse mesmo ano. Eu tenho a receber, professor, R$ 1 milhão, mas eu só vou receber daqui 6 meses. Qual que é o problema? As minhas obrigações, elas vencem em 2 meses. Eu tenho R$ 1 milhão de obrigação a pagar, passivo circulante, em 2 meses. Daí, mas professor, qual que é o problema? Olha só, eu vou receber o dinheiro em 6 meses, só que eu tenho que pagar esse dinheiro em 2 meses. E em 4 meses aí, a gente vai ver daqui a pouco, eu vou ensinar como calcular isso. 4 meses aí que são complicados, complicados. Então eu tenho que prestar atenção nisso. Nem sempre o capital de giro líquido positivo é bom. A gente tem que ver como esse capital de giro líquido, ou melhor dizendo, como o ativo circulante dentro do capital de giro líquido se compõe em relação ao passivo circulante. Prestem bem atenção. Os dois pontos mais perigosos é o estoque com itens depreciados ou obsoletos ou que estão a vencer e as obrigações passivo circulante com prazo de pagamento anterior ao recebimento ativo circulante, tá? Às vezes embaralha, né, gente? Muito coisa aqui, muito detalhe, muito conceito e tal, mas comecem a parar e se concentrar nisso, vocês vão ver que é muito fácil de entender isso. Até eu entendo, né? Então, eu tenho certeza de que vocês vão entender, ou se já estão entendendo, com a explicação do professor Campos. Vamos dar um exemplo prático disso? Olha aqui o meu balanço patrimonial, aula lá de setembro, né? Eu falei para vocês que tem vários tipos de ativo e vários tipos de passivo, né? Eu até falei uma coisa, olha, o ativo, ele tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daqui. Se a gente chamar tudo isso daqui é igual ao ativo. E eu falei para vocês que existe o ativo circulante, é todo o dinheiro que a gente tem que receber em um prazo mais rápido, até um ano, tá? E daí entra absolutamente tudo, inclusive o estoque, porque o estoque pode ser transformado em dinheiro. Então ele tem um valor financeiro, tá? E o passivo circulante é tudo aquilo que a gente tem que pagar rapidamente, num prazo até um ano. O capital de giro é aquele dinheiro que eu tenho à disposição para pagar esse passivo circulante. Então, eu vou pagar o passivo circulante com o ativo circulante. Entenderam? Eu tenho dinheiro rápido, que está entrando rápido, que eu vou usar para pagar as minhas obrigações que eu tenho que pagar rápido. Então, o ativo circulante, ele serve para pagar o passivo circulante, tá? O capital de giro líquido é o dinheiro que eventualmente sobra dessa história. Então, eu pego o ativo circulante menos o passivo circulante. Aqui no nosso caso, olha lá, o ativo circulante deu 230.400 e o passivo circulante deu 201 mil. Ótimo, sobrou uma folga, que é o capital de giro líquido, de 29.400. E daí eu posso decidir o que fazer com a folga, pegar, colocar no meu bolso, investir na minha empresa, deixar no caixa para uma eventual falha no meio do caminho e assim por diante. É bom isso? É, desde que eu não tenha nenhum problema em transformar esse ativo circulante em dinheiro. Caixa não tem problema, dinheiro no banco não tem problema. Contas a receber. Poxa, será que eu vou receber isso mesmo? Por isso que eu não posso colocar clientes duvidosos aqui. Ó, eu tenho um cliente que desses 122 mil, um cliente, um só me deve 100 mil.
mas ele tem histórico de péssimo pagador. E, então, aqui, na verdade, só tenho 22 mil a receber, né? E daí o meu capital de giro líquido vai dar negativo. Estoque. Ah, o meu estoque não vai vencer, não é obsoleto nem nada. Posso colocar aqui que eu vou vender 68 mil reais a partir desse estoque. Mas se tiver algo obsoleto, comida que está perdendo a validade, eu não consigo vender. E assim por diante, tá? Então, ótimo, deu capital de giro líquido positivo, isso é bom, deu uma sobra, eu consegui pagar todas as minhas obrigações, né, que é o passivo circulante, com o dinheiro que estava entrando, né? Mas eu tenho que tomar cuidado. Professor, deu negativo. Ai, 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 você tem um problema aí, meu amigo. Você tem um problema aí. Quer dizer que você está gastando mais do que está entrando dinheiro. Então, você não tem dinheiro para pagar suas contas do dia a dia. Você não tem capital de giro. Tem que fazer alguma coisa. Tem que arranjar algum capital de giro. Tá? Então, é muito importante calcular o capital de giro líquido, mas saber interpretar. De novo, eu vou bater nessa tecla. Um bom administrador não é aquele que faz burocracia, aquele que faz continha só. É aquele que faz burocracia, faz continha, mas sabe interpretar o resultado dessas continhas. Olha, gente, eu estou ensinando o caminho das pedras para vocês, tá? Caminho das pedras. A grande pergunta é como eu posso administrar o meu capital de giro com eficiência, né? Algumas vezes eu vejo o pessoal falar assim: por que que eu tenho pouco dinheiro para cumprir minhas obrigações financeiras? O que que é esse pouco dinheiro? É pouco ativo circulante. O que são essas obrigações financeiras? São o meu passivo circulante. Então eu tenho que começar. Opa, fiz as contas lá do capital de giro líquido, deu negativo, professor. E o que está acontecendo? E daí eu tenho que começar a pensar, aí eu tenho que começar a raciocinar. Reduziu as minhas vendas? Bom, se reduziu as minhas vendas, eu tenho poucas contas a receber. Por isso que o meu capital de giro líquido ficou negativo. E levou o meu custo de produção, então aumentou meu passivo. Aumentou fornecedor, aumentou salário, aumentou encargo, aumentou imposto, né? Um empréstimo que eu fiz a curto prazo, etc. Pode ter aumentado a despesa administrativa, né? Eu contratei muita gente para o administrativo, ou eu estou pagando muito para o pessoal do administrativo, ou eu tenho muito investimento em itens do imobilizado, quer dizer, coisas que não necessariamente vão render dinheiro a curto prazo. Por exemplo, eu expandi fisicamente minha empresa, construí mais 3 galpões enormes, mas não estou usando. Né? Então, eu gastei o meu dinheiro que eu podia usar de capital de giro para pagar o meu passivo circulante, né, minhas obrigações de curto prazo, para fazer um barracão a mais. Alguma coisa está acontecendo para eu não ter capital de giro. E eu tenho que analisar o que está acontecendo. Por que eu estou arrecadando menos para pagar as minhas despesas rápidas, né? E daí a gente tem que ver quais são os fatores que podem comprometer o equilíbrio do caixa, ou fluxo de caixa. Aliás, é o assunto que a gente vai ver semana que vem, o fluxo de caixa. Gente, nós podemos falar pela experiência e tal, que a maior parte dos problemas de capital de giro vem do estoque e contas a receber, né? Existem outras razões, mas normalmente em condições normais de temperatura e pressão, né, como a gente brinca, vem do estoque os problemas e contas a receber. Quer dizer, o meu estoque tem algum problema que está fazendo com que eu gaste dinheiro, por exemplo, e não arrecadar. É, e assim, alguma coisa ali está acontecendo que não está fazendo gerar dinheiro para mim, e sim gastar dinheiro. E o outro problema é contas a receber, né? Será que eu estou recebendo de todo mundo que comprou de mim, que comprou meu produto, processo e serviço? Né? Por exemplo, estoque.
quando a gente tem excesso de estoque, gente, esse é um perigo muito grande, excesso de estoque. Ele é um custo financeiro muito grande. Por quê? Porque, por exemplo, eu fiz financiamento para comprar o meu estoque. Então, eu estou pagando juros. Então, eu tenho que rodar o estoque para poder pagar esses juros, para poder pagar o meu financiamento. Professor, é capital próprio, mas então você empatou dinheiro com algo que não está se transformando em dinheiro. Está lá no estoque, você não está vendendo estoque. Você precisa que venda. Elevação do custo de mercadoria vendida, o CMV, é, porque eu também preciso vender a minha mercadoria, se o preço sobe muito, eu não tenho como vender minha mercadoria, eu não tenho como ter financiamento, pagar o meu financiamento para que vai estar pagando estoque, eu vou ter menos caixa. Se eu tenho muito estoque, vou gastar mais com seguro e armazenamento. Eu tenho perigo da deterioração e perder aquele material. Eu tenho perigo da obsolescência, quer dizer, principalmente equipamento eletrônico, que não é que ele perde a validade, mas já ao longo do tempo surgem outros que vão substituindo aqueles, e ninguém mais quer aqueles antigos. Então, isso é obsolescência, não serve mais, e não vou conseguir vender. E quando eu tenho um estoque muito grande, eu também vou gastar mais em mão de obra, em sistemas de controle e tudo mais, tá? Então, por isso, hoje, muitas empresas usam até a ideia do supply chain management, né? Que eu vou ter gestão de materiais, gestão de suprimentos, junto com os meus fornecedores, ou a ideia do just in time, né? Eu praticamente não vou ter estoque, eu entro em contato direto, mantenho um canal aberto direto com o meu fornecedor, à medida que eu vou precisando, ele já vai rapidamente trazendo, então eu não preciso ter estoque. Então isso vai abaixar muito o perigo de eu ter alguma coisa, um excesso de estoque que empate dinheiro, que não se transforme em dinheiro. O just in time é interessante. Eu tenho pouco estoque, mas o pouco que eu tenho já vai se transformando em mercadoria e já vai sendo vendido. Daí eu pego mais estoque, já vai se transformando em mercadoria, já vai sendo vendido. Então eu vou ter seguro e armazenamento menor, menor perigo de deterioração, menor perigo de obsolência e menor custo de mão de obra, tá? A gente tem que dar uma olhada nisso daí. Não adianta ter muito estoque se o estoque não se transforma efetivamente em dinheiro. Daí é melhor ter menos estoque e rodar esse estoque mais vezes para se transformar em dinheiro. Por quê? Porque eu vou empatar muito dinheiro no estoque, eu vou gastar dinheiro no estoque que talvez eu não precise. E contas a receber, né? Compõe grande parte do capital de giro, né? Que é o ativo circulante. Eu tenho que ver qual é a minha política de crédito, como que eu dou crédito para os meus clientes. Professor, eu vendo em 20 vezes e a primeira parcela é só daqui 90 dias. Bom, então você tem que levar em conta que você vai demorar para receber dinheiro. Então você vai demorar para transformar o teu produto em dinheiro efetivo que vai compor efetivamente o teu capital de giro, né? Então eu tenho que começar a repensar qual a minha política de crédito. Dentro dessa ideia de política de crédito, consultar serviços de proteção ao crédito, para a gente não vender para empresas, para pessoas que têm um histórico ruim de pagamento. E senão a gente pode perder aquele dinheiro. Então, vai descer o nosso ativo circulante e vai ter menos capital de giro para pagar o passivo circulante. Isso eu posso fazer através da análise de relatórios contábeis das outras empresas e outras fontes de informação oferecidas pelo mercado. E não é só a política de crédito, né? É a política de cobrança, efetivamente. A política de crédito é como você concede crédito na forma da venda dos teus produtos ao cliente. A política de cobrança é como você obtém esse dinheiro de volta e ele vai voltar a compor teu ativo circulante ou o capital de giro,
né? Então, a política de cobrança é muito, muito importante. Não deixar um amigo meu que tem uma empresa aí, e ele estava falando que ele até hoje tem uma cobrança, tem uma outra empresa que deve para ele, mas essa outra empresa já fechou há mais de 20 anos. E até hoje ele está na justiça como cobrando essa dívida, só que ele particularmente não tem a mínima esperança de receber esse dinheiro. Então hoje a gente tem que analisar muito bem para quem a gente concede crédito, né? Como vai ser esse crédito, principalmente para a gente ter menos problema na cobrança. E daí, pessoal, entra algo muito, muito importante. Vocês já ouviram falar, mas dentro da administração do capital de giro tem o ciclo operacional, né? O ciclo operacional nada mais é do que você administrar as suas contas de forma a equilibrar as despesas operacionais com o faturamento da empresa. Então, nada mais, nada menos do que a gente vai equilibrar o passivo circulante, despesa operacional, com o faturamento da empresa, perdão, a gente vai equilibrar o passivo circulante, que são as despesas operacionais, com o ativo circulante, que é o faturamento da empresa. Então, essa figura ali embaixo mostra muito bem. O ciclo operacional, o que, que é? É o tempo que a empresa leva, em média, para girar os seus estoques, obter dinheiro, somado ao período médio de recebimento das duplicatas, quer dizer, quando o cliente vai pagar. Esta soma dos dois não pode ser maior do que o prazo concedido pelos fornecedores para você pagar a tua matéria-prima. Eu já vou mostrar. Então, o ciclo operacional nada mais é do que o tempo de rotação de estoque, quer dizer, eu compro matéria-prima, transformo em produto e vendo o produto, tá? É mais o prazo médio de recebimento das duplicatas. Pronto, eu vendi o meu produto aqui, ó. Estão vendo o cursor? Só que eu não recebi aqui. Eu vou receber aqui. Porque vem o meu cliente e diz assim: olha, eu quero pagar em 60 dias. Tá, então eu cedo 60 dias. Então eu peguei matéria-prima aqui, transformei em produto e vendi o produto aqui, certo? Mas eu só vou receber aqui. Então, desde o momento que eu recebi a matéria-prima até eu receber o dinheiro do pagamento do meu cliente, a gente chama isso de ciclo operacional. Rotação do estoque, desde o recebimento da matéria-prima, transformação disso em produto e vender o produto, até eu efetivamente receber o dinheiro da venda daquele produto, que é o prazo médio de recebimento. A gente pode dizer duplicata, hoje em dia já tem várias maneiras diferentes de você receber, tá? Professor, eu só vendo à vista. Então, o teu ciclo operacional é só rotação de estoque. Teu ciclo operacional para aqui. Por quê? O prazo médio de recebimento vai ser zero. Ou vai ser 1, ou vai ser 30, ou vai ser 60, ou vai ser 90, e assim por diante. Tá? O principal que vocês têm que ter na cabeça, ciclo operacional. É desde o momento que entrou a matéria-prima lá no meu estoque, eu transformei em produto, vendi o produto, esse período é chamado rotação de estoque, até eu receber o dinheiro dos meus clientes, que é o prazo médio de recebimento, PMR, tá? Qual que é o segredo de toda essa história? Para você fazer na tua empresa, é compatibilizar o ciclo operacional, RE, né, rotação de estoque, mais o PMR, prazo de médio de recebimento, né? Com você contabilizar esse ciclo operacional com o prazo médio de pagamento concedido pelos teus fornecedores. Então, dinheiro que você tem que pagar para os teus fornecedores, tá? Então, digamos, olha só o que acontece nesse exemplo. Professor, eu recebi a matéria-prima aqui no dia 1.
Eu levei 15 dias para transformar em produto e vender. Eu vendi no dia 15. Só que eu concedi 28 dias para o meu cliente me pagar. Então, na verdade, desde o momento que eu comprei matéria-prima até eu receber o dinheiro, não foram 28 dias, foram 28 mais 15, tá? Então, 28 mais 15, 38 dá 43 dias. 43 dias para aquela matéria-prima se transformar em dinheiro. Este é o ciclo operacional. Então, eu vou pegar esse dinheiro e vou pagar meus fornecedores. Ótimo, lindo, maravilhoso. Detalhe: os meus fornecedores, aqui no dia 1, só me deram 30 dias para eu pagar eles. E tem um problema. Eu peguei mercadoria, matéria-prima, e só vou receber com 43 dias. Mas quando chegar o dia 30, eu tenho que pagar meu fornecedor dessa matéria-prima. Esse é o prazo médio de pagamento que o meu fornecedor deu para mim. Eu tenho que pagar o meu fornecedor com esse dinheiro que eu obtive com a venda do meu produto. Mas como que eu vou fazer isso? Se eu só vou receber aos 43 dias e eu tenho que pagar aos 30. E isto é o que a gente chama de descompasso do ciclo operacional. Então, é soma do período médio de giro de estoque, nesse caso 15 dias, mais o período médio de recebimento, nesse caso 28 dias, que é maior que o prazo concedido pelos fornecedores, 30 dias, para que eu pagasse esses fornecedores. Esses 13 dias, a diferença entre 30 e 43, eu vou ter que pagar do meu bolso. Né? Então, para manter, pagar salário, para pagar a conta de água, luz, imposto, etc., nesses 13 dias, eu tenho que ter dinheiro em caixa. Eu tenho que ter capital de giro livre, solto, para pagar isso daí. Professor, qual que é o ideal? Ideal é que o período, o ciclo operacional entre adquirir matéria-prima até vender, receber o dinheiro dos meus clientes, seja no mínimo igual ao prazo médio de pagamento dos meus fornecedores, tá? Então, por quê? Entre esse dinheiro, eu já pago o meu fornecedor, pronto. Elas por elas, o dinheiro vai gerando. Agora, com esse descompasso, sobrou 13 dias que eu vou ter que arranjar dinheiro de algum lugar para pagar tudo que eu tiver despesa naqueles 15 dias. E daí a gente pode calcular o que se chama posicionamento da atividade. Estamos em descompasso? Esse é o chamado posicionamento da atividade. Então a gente diz que é o quociente entre, quociente é uma divisão, né? Entre o ciclo operacional, que é a rotação de estoque, RE, mais o prazo médio de recebimento, PMR, sobre o prazo médio de pagamento, ou PMP, né? A gente diz que o PA deve ser igual ou menor do que 1, porque se for maior, tem problema de compatibilização de prazos. E daí tem formulazinhas. O PMR, prazo médio de pagamento, é média das duplicadas a receber por 30 dias, né, por causa de um mês, sobre o custo das mercadorias vendidas, tá? Eu até não coloquei aqui, mas a gente já viu numa aula anterior, custo de mercadoria vendida, que é estoque inicial, mais compras, mais devolução de compras, menos devolução de vendas e menos estoque final. Então, esse custo de mercadoria vendida, CMV, é estoque inicial, que eu já tinha no começo, mais tudo aquilo que eu comprei, mais devolução de compras, menos devolução de vendas, dos que eu vendi, o que volta para mim, menos estoque final, tá? Então está sendo gravada essa aula, daí vocês podem gravar isso. Mas eu já tinha feito, já tinha mostrado numa aula anterior, tá? O PMP, prazo médio de pagamentos, é média de fornecedores a pagar, vezes 30 dias, sobre conta do exercício. E o PA, finalmente, o PA é o RE, rotação de estoque, mais o PMR,
tudo sobre o PMP. Professor, só está confusão na minha cabeça. Gente, eu tenho que tomar de vez em quando um pouquinho de água para, né, minha garganta não ficar complicada, né? Vamos para um exemplo prático? Vamos lá para um exemplo prático. Olha só, média de duplicatas a receber, média de fornecedores a pagar. Então, eu normalmente pego média de 2 meses, os 2 meses anteriores ou o mês atual mais o mês anterior e faço uma média. Por que isto? Porque a gente tem contas a pagar e contas a receber o tempo todo. A gente está comprando mercadorias, a gente está vendendo mercadorias o tempo todo. Por isso a gente faz sempre média de 2 meses, tá? Então eu quero dar um exemplo aqui, a Alimentos SA. Calculem, eu tenho o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados de exercício e tal, de março e abril. A partir disso, calcule rotação de estoque, prazo médio de recebimento das duplicatas, PMR, prazo médio de pagamento dos fornecedores, PMP, e posicionamento da atividade. Então, eu tenho aqui o quanto eu tenho a receber de clientes, quanto eu tenho parado em estoque, quanto eu tenho a pagar aos fornecedores e as compras de abril. Daí a gente só usa de um mês, não usa a média dos 2 meses. Lembrando que posicionamento da atividade igual a RE, rotação de estoque, mais prazo médio de recebimento, né? Tudo isso daqui é o ciclo operacional. Olha lá, rotação de estoque mais prazo médio de recebimento sobre PMP, prazo médio de pagamento. Quando eu tenho que pagar os meus fornecedores, tá? Se der igual ou maior do que 1, se der maior do que 1, é um problema. Se der igual ou menor do que 1, é o que a gente quer. Vejam só, analisem a equação, não decorem. Então, aqui, por que ele tem que dar menor ou igual a 1? Se ele der igual a 1, significa que o ciclo operacional é igual ao meu período médio prazo médio de pagamento, tá? É prazo médio de pagamento dos meus fornecedores. Então, se der, aqui, por exemplo, deu 15 mais 28, deu 43. Se eu tenho prazo médio de pagamento igual a 43, o meu PA vai dar 1. Se eu tenho um prazo médio maior do que o ciclo operacional, prazo médio de pagamento maior do que o ciclo operacional, então a parte de baixo da equação vai ser maior que a parte de cima da equação. Então, o meu PA vai dar menor do que 1. Agora, se meu prazo médio de pagamento aos fornecedores for menor do que o ciclo operacional, o meu PA vai dar maior do que 1. E se ele deu maior do que 1, significa que eu tenho um período aqui que eu estou descoberto, tá? Então, o PA, o ideal é que ele dê 1 ou menor do que 1. Que o prazo médio de pagamento seja, no mínimo, igual ao ciclo operacional, ou seja, maior do que o ciclo operacional. Vamos fazer essas contas? Vamos lá, de novo. PA igual a RE, que é a rotação de estoque, mais PMR, que é o prazo médio de recebimento, mais PMP. Então, eu peguei aqui as informações do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado do exercício e fui calcular. RE igual a média de estoque vezes 30 dias sobre o custo da mercadoria vendida. Custo da mercadoria vendida eu já falei para vocês. Aonde que está? Tá aqui. Eu acabei de falar para vocês que é o estoque inicial mais compras mais devolução de compras, menos devolução de vendas e menos estoque inicial, tá? Então, aqui, eu pego a média dos estoques dos 2 últimos meses, 96 mais 117, divido por 2, porque é uma média dos 2 últimos meses de estoque. Posso fazer 3 meses? Posso fazer 4 meses? Posso. Mas aí eu tenho que dividir pelo número de meses, né? Então, peguei março e abril aqui.
tinha estoque de 96 em março, 117 em abril, somo, divido por 2 e multiplico por 30 por causa do número de dias, tá? Porque, na verdade, esse estoque, se eu dividir por 30, ele vai dar por dia. Essa é a mesma coisa. E divido por 131 mil, que é o custo da mercadoria vendida, que eu já calculei na aula anterior, que eu acabei de falar para vocês. Esta conta dá 24,39, ou arredondando, 24 dias, tá? Então, a minha rotação do estoque é de 24 dias. A cada 24 dias, eu vou rodando o meu estoque. Daí eu vou calcular o PMR, quantos dias dá o prazo médio de recebimento. Então eu pego média das duplicatas a receber, vezes 30 sobre o custo da mercadoria vendida, aquele que eu já calculei antes. Relembrando, é o estoque inicial, aquilo que eu já tinha, mais o que eu comprei no período, mais devolução de compras, menos a devolução de vendas e menos o estoque final, tá? A gente já calculou na aula anterior. Volto aqui, olha, 180, em março eu tenho 180 mil a receber do cliente, em abril 150. Então eu pego 180 mais 150, divido por 2. De novo, dá para fazer uma média de 3, 4, 6 meses, mas lembre-se de aqui colocar o número de meses. Vezes 30, porque eu quero ver isso por dia, sobre 131 mil, que é o custo da mercadoria vendida. O resultado dessa conta dá 37,37, ou arredondando, 37 dias. Tá? Nesse caso, não vale a pena usar o número exato, vale a pena arredondar. E na dúvida, a gente arredonda para baixo, só quando está muito próximo de um número acima. E daí eu vou calcular o PMP, prazo médio de pagamento dos meus fornecedores. Então, aqui eu tenho que pagar em abril 164 mil para o fornecedor, em março, em abril 114 mil. Daí eu vou dividir pelas contas do exercício. Eu vou dividir, eu já estou em abril, né? Então eu só vou dividir por 113 mil, porque é a conta só de abril. Então, vou pegar 164 mais 114 divididos por 2, vezes 30 divididos por 113. Dá 36,9, nesse caso está mais próximo de 37, eu considero 37 dias. Então, meu ciclo operacional é RE mais PMR, 24 mais 37, dá 61 dias. Aqui deu 61 dias. O meu período, o prazo médio de pagamento aos meus fornecedores, calculei, deu 37 dias. Então, 24 mais 37 divididos por 37 dá 1,6. Lembrem-se que se for maior do que 1, significa que tem um certo número de dias aqui que está em descompasso, que está a descoberto. Eu levo 61 dias para receber do meu cliente, mas tem que pagar na verdade que não é 36, é 37 dias, tem um errinho aqui, tá? Eu tenho que pagar em 37 dias. Daí sobram 20, quero ver, 37 para 61, sobram 24 dias, aqui tá certo, só tá errado aqui, sobram 24 dias que eu fico a descoberto. Daí eu vou precisar de capital de giro para completar aqueles 24 dias. Porque o ideal seria que eu pagasse no mínimo, que eu recebesse no mínimo no mesmo prazo que eu tenho para pagar. Mas ficou 24 dias em descoberto. Daí eu vou precisar de capital de giro para sustentar a empresa durante aqueles 24 dias. Qual é a solução? Eu posso acelerar o giro do estoque. Em vez de 24 aqui, eu vendo mais rápido e daí eu vou diminuir este tempo de 24 para 15 dias ou alguma coisa assim. Eu também posso reduzir os prazos concedidos aos clientes. Opa!
Em vez nesse prazo médio de recebimento ser 37 dias, eu posso tentar diminuir para 15 dias, para 20 dias. Mas daí eu tenho que trabalhar junto aos clientes isso daí, né? Se o cliente não quiser pagar, ele pode ir para outro fornecedor, outra empresa e comprar de outro, perdão, que dê um prazo maior para ele. Ou também eu posso tentar ampliar o prazo de pagamento com os meus fornecedores. Em vez de 37 dias aqui, eu fazer 45 dias, 50 dias, 60 dias e assim por diante. Ou eu posso fazer todos juntos, tá? E este é o tema do trabalho de vocês. Só que eu pedi 5 razões. Analisem a empresa de vocês e vejam quais são as melhores condições para vocês solucionarem um PA, né, um posicionamento da atividade que ele é abaixo de 1. O ideal é que ele fique ou igual a 1 ou abaixo de 1. Igual a 1 é quando esta soma aqui é igual a este prazo médio de pagamento aos fornecedores, tá? Eu falei para vocês, olha, o PA deu acima de 1. Ficamos descobertos por 24 dias. E agora, professor? Eu preciso arranjar capital de giro para cobrir estes 24 dias. Isso se chama necessidade de capital de giro, NCG. É quanto eu preciso para equilibrar o posicionamento da atividade. É uma necessidade futura de capital. Por que futura? Porque eu tenho que pagar, depois dos meus 37 dias, eu tenho que pagar mais 24 dias. Quanto que eu vou precisar? Então, tem uma continha aí. Então, necessidade de capital de giro, NCG, é igual a venda diária vezes o ciclo financeiro. Qual que é o ciclo financeiro? É, é uma razão entre tudo que entra e tudo que sai. Então, é uma razão entre o ciclo operacional, quanto eu levo para receber, menos o prazo médio de pagamento. Quanto que eu tenho, qual é o tempo que eu tenho para pagar os meus fornecedores, tá? Se por acaso o meu prazo médio de pagamento for igual ao meu ciclo operacional, essa conta aqui dá zero. E quando eu coloco aqui, não tem como calcular, porque esse item da conta é zero. Então não tem como calcular. Mas significa assim: se meu ciclo operacional é igual ao meu prazo médio de pagamento, quer dizer, meu ciclo financeiro foi zero, significa que eu não tenho problema de caixa. Eu tenho o mesmo prazo para receber do que eu tenho o mesmo prazo para pagar o meu fornecedor. Então, eu não preciso de capital de giro. Agora, isto daqui eu só vou usar neste caso, quando o meu ciclo operacional, quanto tempo eu levo para receber, é maior do que o meu prazo médio de pagamento aos meus fornecedores. Quando eu tenho este número de dias aqui tão em descoberto, tá? Então, daí a gente vai calcular quanto a gente precisa de dinheiro para cobrir aqueles dias, né? As vendas diárias eu vou estabelecer, né? Por exemplo, eu tenho uma projeção de vendas diárias de R$ 1.200. Eu consigo vender isto, tá? Então, este número que eu vou usar. Quanto dinheiro eu preciso, então, professor, para cobrir aqueles dias, tá? Então, eu primeiro vou calcular o ciclo financeiro, né, que é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento. Aqui o ciclo operacional a gente já calculou antes, deu 61 dias, menos 37, que a gente já calculou antes, deu 24 dias. É aquele número de dias que ficou a descoberto. Se eu tenho uma projeção de vendas diárias de R$ 1.200,
E eu tenho 24 dias para cobrir, significa que eu tenho necessidade de capital de giro de R$ 28.800. Então, eu preciso ter em mãos R$ 28.800 para pagar as minhas despesas naqueles 24 dias. Quando eu for vendendo, eu vou recuperando esse dinheiro. Professor, da onde que eu posso pegar esse capital de giro? Eu posso emprestar de um banco. Então a gente ouve muito disso. Ó, tal empresa tomou um empréstimo para cobrir o capital de giro. É exatamente isto. Ela tem um ciclo operacional maior do que o prazo de pagamento. Ficam alguns dias a descoberto e ela precisa de dinheiro para pagar as despesas daquele dia. Daí ela vai pegar dinheiro emprestado, vai aplicar a empresa para pagar as despesas daquele dia, mas ao mesmo tempo vai vendendo, vendendo, vendendo. Esse dinheiro que ela obtém, ela cobre o empréstimo que ela tomou no banco para cobrir o capital de giro necessário para aqueles 24 dias, para cobrir a necessidade de capital de giro. Professor, eu não peguei empréstimo, eu tinha dinheiro meu, particular meu, daí eu transferi meu dinheiro para a empresa. A gente faz isso sempre, né? Principalmente quando a gente não consegue ou não sabe separar as contas pessoais das contas da empresa. Mas a gente tem que pensar quando a gente pega dinheiro. Ah, eu peguei dinheiro da minha conta no banco particular para cobrir o capital de giro. Eu tenho que pensar que, na verdade, eu fiz um empréstimo de mim para mim mesmo. E eu tenho que cobrir esse empréstimo. Então, eu tenho que vender em torno de R$ 1.200 por dia para cobrir esses empréstimos, tá? Que eu fiz de mim para mim mesmo. Chegou no final desse período, no final dos 61 dias, né? Que é o prazo médio de pagamento menos, ou melhor dizendo, ciclo operacional de 61 dias, que sobrou, tirando o prazo médio de pagamento, sobrou 24 dias. Eu chego no final desses 61 dias e consegui cobrir as despesas diárias, tá? As despesas rápidas. Eu consegui cobrir o passivo circulante. Gente, é muito importante que vocês acompanhem isso no dia a dia, senão vocês vão ter problema de capital de giro. E pensem como resolver esse problema. É muito comum, isso a gente vê até propaganda de banco oferecendo empréstimos para cobrir capital de giro, quando o ciclo operacional é maior do que o prazo médio de pagamento aos fornecedores. A gente vai receber dinheiro só depois do prazo que a gente tem que pagar aos nossos fornecedores. Então vamos prestar bastante atenção nisso, que a gente tem que tomar cuidado, tá? Capital de giro hoje é básico para qualquer empresa. E se vocês forem abrir uma pequena empresa, tomem cuidado para não misturar capital de giro da empresa com dinheiro particular. A gente tem que separar bem essas situações, porque senão depois a gente perde o controle total do que está acontecendo dentro da empresa. Gente do céu, eu pensei que a aula ia ser mais curta hoje, ó, já são 10h30. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação, alguma contribuição, alguma experiência que queira compartilhar com os nossos colegas aqui? Por favor, estejam à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Por favor, esteja à vontade. Nada, gente? Bom, vocês sabem que eu estou à disposição para tirar dúvidas, se ficou um pouco confuso, mas eu sempre dou o mesmo conselho. Acompanhem a aula, tirem todas as dúvidas que tiverem durante a aula, mas depois estudem novamente aquela aula. Se tiverem mais uma dúvida, podem entrar em contato com o professor, mas sempre reestudem, renovem o conteúdo na mente de vocês, prestando atenção, tentando raciocinar, ligando os diferentes pontos daquele assunto, daquela matéria.
Tá bom, pessoal? Eu queria lembrar vocês que a atividade de frequência está lá no portal. Lembrem-se de ir lá, 5 minutinhos vocês já resolvem isso e já garantem a presença de vocês na aula. E lembrando novamente que o trabalho deste bimestre ficou para entrega no dia 25 de novembro, 23 horas e 59 minutos, é exatamente sobre o posicionamento de atividade que a gente viu na aula de hoje. Esse dia 25 de novembro equivale à 17ª semana, já está lá o material, as instruções de como fazer o trabalho, do que eu quero, tá? E vocês já podem entregar o trabalho, inclusive lá no final da 17ª semana, tem atividade avaliativa, entrega de tarefa, entrega do trabalho, tá? Já podem entregar o trabalho, então, já está à disposição de vocês. Ufa! Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês são sempre fiéis, estão aqui e eu tenho certeza que vocês vão ter bastante sucesso no dia a dia de vocês. Tá bom? Fico à disposição de vocês e quero ver vocês aqui semana que vem para a gente discutir um pouquinho mais e vamos discutir fluxo de caixa, que é bem, bem próximo à capital de giro. Em certos momentos, os dois até se confundem. Tá bom, pessoal? Até lá, então. Até a próxima. Obrigada, professor. Tchau, Tchau, professor. Tchau. Até semana que vem, pessoal. Até semana que vem.